Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Depois da Vírgula e hoje o nosso papo é sobre sistemas de pagamento instantâneo, o nosso Pix, aqui e no mundo. Fica aí, é rapidinho, 1 minuto. Olá, amigo internauta, e hoje nosso papo é sobre sistemas de pagamento, que foi recentemente capturado aí pela sociedade ou pela classe política num debate de ano de eleição sobre de quem é o Pix é bom, o Pix é ruim, enfim, sistemas de pagamento e fundamentalmente porque está envolvendo um estresse diplomático entre Brasil e Estados Unidos, que no seu último relatório citou por mais de 20 vezes o nome Pix. Bom, vamos dividir o nosso bate-papo aqui bem objetivamente por etapas. A primeira etapa é por que os Estados Unidos estaria tão incomodado com o programa Pix, ou seja, com o sistema Pix de pagamento. Bom, primeiro porque ele elimina uma grande fonte de recurso das bandeiras de cartões, na maioria delas bandeiras americanas, Mastercard, Visa, enfim, né? E já se estima que já está na casa dos bilhões de reais a perda de faturamento ao longo desses anos, ou seja, desde 2020, praticamente, nós já não estamos mais utilizando para sistemas instantâneos o famoso débito e crédito no cartão. Isso é feito hoje tudo por Pix, então, portanto, esse faturamento deixou de existir nas bandeiras de cartão. Então, esse é o ponto crucial aí no que se diz a esse incômodo diplomático. Depois há uma captura aí por grupos políticos sobre o papel do Pix. Então vamos entender rapidamente, aí a segunda parte do nosso bate-papo aqui, como é que funcionam os sistemas de pagamento pelo mundo. Então hoje no mundo nós temos aqui praticamente duas dúzias de pagamento, duas dúzias de sistemas de pagamento pelo mundo, né? O Brasil tem uma, a Índia, o Reino Unido, União Europeia, Estados Unidos, a China, a Tailândia, Singapura, a Austrália. Os dois principais sistemas, os que concorrem em forma e conteúdo, é o sistema brasileiro, considerado com o nome de Pix, que foi lançado em 2020, porém ele está em estudo desde 2016, e o da Índia, que é o chamado UPI, que é Unified Payments Interface, né? Que é um sistema muito parecido com o sistema brasileiro. Depois nós temos aí o Zeller, né, que é um sistema privado americano, que a gente vai falar já sobre ele, né? Então, quais são as características do Pix? Não, o Pix, ele consegue, né, ser democrático, como acontece com o UPI. O UPI, nós temos praticamente 400 milhões, né, de usuários no UPI. Dentro do Pix, nós temos aproximadamente 180 milhões de usuários, de acordo, obviamente, com o tamanho da sociedade. Ele é disponível 24 horas por dia, exatamente como é o sistema indiano. As transferências são gratuitas, são para pessoas físicas. O QR Code é padronizado e existe uma integração, como acontece com o UPI, entre governo, empresas e comércio. Tá? Então isso é basicamente a característica dos dois sistemas de pagamento. As principais características que chamam a atenção do Pix até em relação ao modelo indiano, o UPI, é que a ligação é feita em segundos, o que já não acontece lá. O QR Code é padronizado, isso também acontece lá. Cobertura nacional ampla, isso não acontece, embora o API seja gigante, né? Então há algumas características que fazem com que o Pix seja tão observado pela comunidade internacional. O Pix é frequentemente, só para que a gente entenda, citado ao lado do UPI indiano como um dos sistemas de pagamento instantâneo
instantâneo mais bem-sucedidos do mundo. E aí talvez o segundo ponto de discórdia do governo americano, que está se sentindo um pouco inferiorizado, principalmente num setor onde ele domina, né? Que é o setor financeiro, ok? Muitos países que estão implementando, isso diga-se verdade, sistemas semelhantes, estão analisando de muito perto, ou seja, praticamente passo a passo os modelos do Brasil e os modelos da Índia como referência, ok? Aí a gente citou o modelo ZEL, né? Então o que é o modelo ZEL? Trazido aí pela classe política, para um debate, dizendo que isso poderia ser uma moeda de troca nesse ambiente de taxação. Tem que tomar um pouco de cuidado com a classe política que, na minha opinião, não está nada preparada para discutir sobre sistemas de pagamento internacional, sobre compliance do sistema financeiro. Então, tudo isso sai do âmbito político e fica nas autoridades monetárias, ou seja, nos bancos centrais. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso. Apenas não perdendo esse gancho, vimos isso no caso do Banco Master. O Banco Master foi liquidado por problemas ligados ao compliance, à autoridade monetária, e os desdobramentos do caso do Plano Master estão dentro dos descaminhos do servidor público, ou seja, pessoas que foram cooptadas pela corrupção. Isso não tem nada a ver, obviamente, com a questão do compliance, especificamente do trabalho operacional do Banco Central, e sobre o tráfico de influência entre políticos do primeiro escalão que estão aí se desdobrando e virando manchete policial todos os dias aqui no Brasil. Então, e lembrando que a classe política, mesmo quando o Banco Master sofreu intervenção do Banco Central e foi submetido à liquidação, a classe política ela insistiu para que essa liquidação não tivesse efeito. Estavam fazendo uma enorme pressão política, embora o Banco Central seja independente aqui no país, uma enorme pressão política para que se revertesse a liquidação extrajudicial do Banco Master. E isso mostra porque a minha colocação, o meu argumento de que a classe política tem que estar fora, completamente fora dessas questões de compliance, de sistemas de pagamento. Eles não têm habilidade, eles não têm legitimação para estar discutindo sobre isso. Eles não têm legitimação para estar discutindo sobre isso. Então, esse tema que está sendo trazido aí dentro do campo político é um tema que é hostil a eles, não tem nada a ver com eles. Isso é um trabalho técnico. Mas voltando à história do ZEL, então quem é o ZEL? O ZEL, muitos americanos, né, usam o ZEL e acreditam que ele seja o Pix dos Estados Unidos. Um Pix, vamos dizer assim, vamos assim fazer uma brincadeira, o Pix da Shopee. Né? Na prática, o ZEL é um aplicativo, na verdade, privado, com tamanho mas muito, muito inferior ao modelo brasileiro, ao modelo indiano, e com uma limitação e com uma abrangência muito limitada. Ou seja, embora o ZEL tenha sido citado, o Pix ele tem chave de identificação, que o Pix oferece e o ZEL não oferece. O QR Code nacional é padronizado, não é algo que acontece no ZEL. Os pagamentos são para pessoas, empresas e governo, e ali a cobertura é apenas para os associados do consórcio. Então, há uma grande diferença sobre esse debate. Então, apenas para trazer o caso aí específico do ZEL. Aí, para dar um tamanho de grandeza, para a gente já encerrar o nosso bate-papo aqui, quem é o Pix, na verdade? O Pix é um produto que só o ano passado, no mês de junho, ele transacionou 280 milhões de operações, né? Chegou aos números, né? Ou seja, no mês de outubro do ano passado, um dado apenas para a gente ter aqui em mãos, movimentou 3,32 trilhões de reais, para a gente entender a grandeza do Pix e por ser um programa tão consagrado, ok? Então, na verdade, o único sistema que poderia concorrer com o Pix, se nós estivéssemos falando sobre sistemas de pagamento instantâneo, seria o UPI indiano. Ok, pessoal? Espero ter contribuído, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!